medicina e salvação. Conduta sexual. Se eu tivesse uma namorada, ia ler esse livro aqui junto com ela. Se eu tivesse uma namorada, mas eu não tenho, né? Então esse aqui, ó, conduta sexual é bom. Ó, conselho sobre obra médico-missionária e mensagem, eu falei. Eu tenho esse aqui, o número 2. Aliás, eu tenho o volume 1. Eu vou comprar o volume 2, porque eu quero ler o volume 2. O volume 1 eu tenho. Inclusive, vou começar a leitura aqui no Conectado. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo aqui no Conectado 7, mas eu já quero dizer, vou baixar aqui, ó. Eu estou assistindo meu vídeo aqui, propaganda dizendo para vocês que a lição do trimestre que vem já chegou e já tem aqui na associação. Então, se você não tem assinatura, né? Vamos baixar. Se você não tem assinatura, vai lá comprar sua lição. Tá? Vai lá comprar sua lição. Porque a lição chegou. E a gente já está praticamente na reta final, né? Nós estamos na reta final aqui do estudo sobre alusões às profecias, né? Estudo de profecias. Nós vamos estudar essa semana a lição nos Salmos, parte 2, aqui no alusões, imagens, né? E símbolos, como estudar a profecia bíblica, né? E nós estamos na lição 9, Salmos, nos Salmos, alusões sobre símbolos e imagens das profecias nos Salmos, né? Salmos que são livros dos cânticos, né, de Israel, mas ali na letra dos Salmos nós vemos muitas alusões aos símbolos, né? A maneira como se interpreta a Bíblia, nos símbolos ali do Apocalipse. Então você sabe que aqueles animais, bestas, 7 selos, últimas pragas, tal, são termos, né, são símbolos que também já foram ditos no Antigo Testamento, como eu já falei para vocês aqui. No Antigo Testamento, das profecias da Palavra de Deus, aqui da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu recomendo essa Bíblia aqui, tá bom? Bíblia de Estudo Andrews, da Faculdade Norte-Americana Andrews, né? É lá que muita gente vai fazer o mestrado, o doutorado, o PhD em Teologia, né? Uma das melhores universidades mundiais do mundo todo, tá? Sobre teologia mesmo, sobre estudos profundos da Bíblia, paleontologia e teologia. Então quem quer realmente ter um PhD em teologia e ser respeitado em todo o mundo cristão, em todo o mundo evangélico, mundo protestante, e católico e cristão, vai para a Universidade Andrews, né? Andrews, que fica, se não me engano, no Michigan, estado norte-americano do Michigan, ok? Então é lá que vai. E nós temos essa Bíblia de Estudo Andrews, que tem várias informações, muitas e preciosíssimas informações de como você compreender e interpretar corretamente no grego, no hebraico, no aramaico, no grego koiné, no grego clássico, o que são aquelas palavras escritas lá na Bíblia, né? Você tem uma compreensão verdadeira da Bíblia, da Palavra de Deus. Não é parolagem, não. Isso aqui é a mais pura realidade. Quem já foi na Andrews University conheceu toda a estrutura lá, e os mestres que tem lá, os doutores, os PhDs, que são professores lá. Interessante que 100% dos professores que estão lá na Andrews University e o cabide, né, de livros e de conhecimento que eles têm lá, gente, é uma infinidade. São milhões de livros e periódicos e assuntos tratados de doutores, né, de PhDs mesmo, sobre temas teológicos, tá? E não são só adventistas, a maioria dos teólogos que estão ali, inscritos ali naqueles compêndios, naquelas obras literárias, são teólogos renomadíssimos no mundo todo, tanto atualmente como aqueles que já foram, né, que estão descansando no Senhor. Então ali, quem faz teologia e quem faz o PhD, faz o doutorado, o doutoramento e mestrado em teologia na Andrews University, são os caras mais bem preparados teologicamente no mundo, fora de Israel, fora da hebraica de Israel, é na Andrews University, nos Estados Unidos da América, no estado lá do Michigan, né? Se não me engano, parece que é no Michigan, ou eu estou errado. Porque eu posso estar falando Michigan e não é Michigan, é a Califórnia, por exemplo. Mas é Michigan, sim, tá?
Então a gente vai continuar estudando aqui nos Salmos os símbolos proféticos, né? E assuntos tratados no Apocalipse, no livro de profecias e Apocalipse, muitas coisas ali a gente começa a compreender a partir da leitura dos Salmos, né? Da interpretação e do conhecimento de assuntos que estão ali já destacados nos livros dos Salmos. E hoje é nos Salmos, essa semana é nos Salmos, parte 2, tá? E o verso para memorizar é Salmos 67, 3, 4. Não podia ser diferente, tinha que ser um salmo, né? Salmos 67, verso 3 e 4, que diz o seguinte, olha aí, leia aí conosco. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Ó, que preciosidade esse termo, né? Então aqui está falando de julgamento, né? Deus está julgando o povo. Deus está julgando os seres humanos, desde Adão, né, até o último ser humano que nascer neste planeta. Deus está julgando eles. Está havendo um julgamento. Porque precisa haver um julgamento antes do retorno, da volta de Jesus, para dar a cada um conforme as suas obras, como diz as profecias bíblicas, né? Cada um merecendo, né, o seu galardão, né, a sua recompensa, conforme as suas obras. Interessante, a salvação é pela graça, mas o julgamento e a recompensa é pelas obras, né? Nós somos salvos pela graça de Cristo, pela graça proporcionada, outorgada a cada ser humano por Cristo Jesus, pela vida justa que ele viveu e pela morte, né, pagando as nossas culpas, né, na cruz do Calvário, pela morte que ele teve, aquela morte horrível, né, que é a maior tortura que um ser humano, a maior dor que um ser humano possa ter sentido, Cristo sentiu ali na cruz e morreu por nós. Quando ele disse estatelai, ou seja, está feito, está cumprido, então ele deu ali a sua vida para salvar cada ser humano que já nasceu aqui no planeta Terra, né? Que já nasceu, vai nascer, né? E já morreu. Então cada ser humano já foi perdoado e justificado através do sacrifício redentivo, remidor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo ali se torna nosso vicário, né? Toma o nosso lugar, ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso sacerdote assume o nosso lugar e vai diante de Deus pedir perdão, mostrando as suas chagas diante de Deus, diante do trono do Altíssimo, de Adonai, Deus Todo-Poderoso, mostrando as suas chagas, fala assim, foi por ele, foi por ela que eu morri, meu Pai, perdoai-o, justificai-o, aceitai-o, né? Porque foi por ela que eu morri, foi por ela que eu vivi, foi por ela que eu morri. A isso Cristo, então Cristo Jesus Cristo é o nosso remidor, é o nosso Salvador, ok? E os símbolos usados por João e por Jesus, né? Porque no Apocalipse significa revelação, aquilo que foi revelado, aquilo que saiu do escuro e vem agora para o claro, né? De Cristo Jesus. Ali, então, a interpretação e o significado desses símbolos estão clarificados aqui em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. Lembra-se que quando o Apocalipse foi apresentado a João, a revelação de Jesus Cristo foi apresentada a João na ilha de Patmos, só existia o quê? Os livros do Antigo Testamento. Então, todos os símbolos que aparecessem ali, né, deveria ser interpretado conforme o que já havia sido ensinado aos hebreus e a toda a humanidade através dos escritos já do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a base para que nós compreendamos as profecias relatadas nos livros de Paulo, né, nos livros dos demais outros apóstolos e também no livro de Apocalipse de João, né? João também discípulo de Cristo Jesus, tá ok? Se eu não dei, eu vou falar de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que está assistindo esse vídeo. Olha, se você quiser contribuir com o Conectado 7,
este aqui é o nosso QR Code, tá? E o nosso QR Code você pode mandar a sua ajuda aí, e o nosso QR Code, tá ok? Tá? Você manda a sua ajuda, tá aqui o QR Code, para Orivaldo Valdomiro de Azevedo, PagBank, tá? E nós enviaremos para você o guia de estudos bíblicos do Apocalipse, o guia Apocalipse e Revelações de Esperança, tá? Manda pelo menos R$20, tá? Porque nós adquirimos esse guia de estudos aqui, que tem de tudo sobre o Apocalipse, né? Manda pelo menos R$20, porque aí nós temos condições de pagar os correios para levar para você, para mandar para você, para qualquer parte do mundo, tá? Esse guia de estudos. E logo depois que nós terminarmos aqui no Conectado 7 de estudarmos o Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse, nós vamos estudar as profecias de Daniel, tá? E vai ser o mesmo sistema para você adquirir esse material todinho sobre Daniel, tá? Você manda aqui também nesse QR Code, tá ok? A sua ajuda, beleza? A gente vai falar na época para você adquirir esse guia de estudos sobre Daniel, que será o nosso próximo estudo aqui no Conectados 7, tá? As profecias de Daniel, beleza? Então ajuda aí o Conectados 7, porque, meu amigo, toda a estrutura disso aqui não é de grátis, tá? Luz, água, internet, papapá, não é de grátis, tá? Tudo nós pagamos, sai um dinheirinho aqui legal, e a gente precisa da sua ajuda. Então contribua conosco, seja membro do canal Conectado 7, seja membro aqui e contribua conosco para a gente manter essa estrutura, tá? Para a gente mandar esses vídeos para você através do YouTube, através do Facebook e através das redes sociais, beleza? E tem que limpar a garganta sempre, né? Quando a gente fala, tem que estar sempre limpando a garganta. Mas vamos deixar de falar muito, porque você sabe, né? Orivaldo fala mais que o homem da cobra. O Orivaldo fala, o homem da cobra perde para ele. O Orivaldo fala muito. Lembra do Tite? É o Tite que falava, né? Fala muito. O Orivaldo fala muito, né? Muito mais do que o fala muito do Tite. Mas vamos lá então ao estudo desta semana, estudos da lição da Escola Sabatina, nos Salmos. O que diz? Eu já disse aí o verso para memorizar, né? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos todos. Era um hino que nós cantávamos no coral da Central. Também a gente cantou no coral Carlos Gomes, lá do Iaê, do antigo Iaê, né? Quando o Iaê ainda era na estrada de Itapicirica da Serra, eu tive o privilégio de estudar teologia lá e cantar no coral Carlos Gomes, né? E também a gente cantou no protótipo do Prisma Brasil, que era o coral dirigido pelo Lúcio Costa, né? Lúcio Costa, rapaz? Era a família Prates, né? O pastor Prates, e ele dirigia o nosso coral. Eu cantei, como eu tive o privilégio de ser dirigido na música, no protótipo do Prisma Brasil, lá no IASP. Ó, IASP, colégio querido, defensor. Era muito bom, né? E eu cantei nesse coral, que era o protótipo do Prisma. E eu saí logo em seguida, aí o Prisma foi formado já no ano seguinte, e o Prisma Brasil fez sucesso no Brasil e no mundo todo, né? Inclusive foi lá que apareceu o Leonardo Gonçalves, se eu não me engano, né? E outros vários cantores aí da grande gravadora Novo Tempo. Se eu tivesse continuado no coral lá, não tivesse saído do IASP e ido para o IAE, tivesse continuado no IASP, terminado meu ensino médio no IASP, provavelmente eu teria cantado no Prisma, hein? Porque eu recebia muitos elogios do professor Prates. Ele falava: você tem uma voz muito boa, sua voz é muito boa e tem uma harmonia, melodia e tal. Provavelmente eu cantaria no Prisma e teria aí uma história de cantor também, né? E eu canto pouco, eu devia cantar mais, eu devia me oferecer para cantar mais, porque ele falava que minha voz era muito boa, sua voz é muito boa, e você tem uma harmonia melodiosa, sua voz é melodiosa, é boa, é clara, né? Você tem uma ótima dicção, então você poderia continuar cantando. Mas o que acontece?
algumas coisas aconteceram na minha vida e não foi isso o plano de Deus para mim. É assim que eu acredito, tá? Mas vamos abrir então, deixar a nossa Bíblia aqui aberta, no Salmo 67. Salmo 67. Depois eu voltei para cá, para Cuiabá, Mato Grosso, e não me interessei muito nos grupos. Aí eu cantei no Coral da Central também, na época da professora Relindes, né? Relindes Mesquita, a mãe da Fernanda. Um beijo para Fernanda. Esse dia eu vi a foto da Fernanda. Fernanda está em Paris. Ó, Fernanda lá perto da Torre Eiffel. Um beijo, Fernanda. Eu sempre fui apaixonado por você, minha irmã. Grande Fernanda Mesquita, gosto muito de você, tá? Você sempre foi minha amiga quando eu frequentava a Central aí, nos anos de na década de 80, 90, etc. Depois eu vim aqui para o CPA, CPA 2, depois CPA 4, Dr. Fábio, e agora estou no CPA 3, minha igreja, minha querida igreja amada, CPA 3. Aqui no distrito CPA 3, no distrito do pastor Oséias Muniz, né? Qualquer dia eu vou trazer o pastor Oséias Muniz aqui, para aqui no Conectado, certo? Para a gente conversar. Eu quero dar, inclusive, a introdução, o pontapé do estudo do livro de Daniel para o pastor Oséias, que ele venha primeiro falar sobre Daniel e tal, né, as profecias de Daniel, e aí a gente vai dando continuidade. Vocês lembram que quem já deu estudo bíblico aqui, ouvindo a voz de Deus, foi o pastor Joey, né? Pastor Joelson Ferreira, deu todo o estudo bíblico aqui, foram 28 estudos, né, sobre ouvindo a voz de Deus, pastor Joelson Ferreira. Gostaria tanto que o pastor do meu distrito viesse dar aqui, o Daniel, né, viesse aqui nos dias da semana, gravar conosco aqui todas as segundas, ou qualquer outro dia que ele achasse brecha na sua agenda, na sua preciosíssima agenda, né, e viesse aqui no Conectados 7, que é um canal de transmissão do Evangelho, né, de pastores. Já veio aqui o prefeito de Cuiabá, o Abílio, né, autoridades já vieram aqui, muita gente a gente já entrevistou aqui, psicólogos, advogados, advogadas. Um abraço aí para o meu advogado, Roque Rocha, que é papai, né? Papai novinho aí de um menino. O filho dele nasceu esse mês de maio. Nasceu, né? Ele nasceu, parece um comecinho de maio, se não me engano. E Roque é mais um papai novinho aí na praça, o filho dele nasceu. Parabéns, Roque, saudades de você, meu amigo. Não tenho visto você na igreja, provavelmente porque você está cuidando do seu bebê, cuidando da sua preciosíssima esposa, né? Então, saudade de você aqui, novamente, aqui no Conectado 7, para a gente conversar, né? E logo, Conectado 7, novamente, pessoal, nós vamos estar, né? Se Deus quiser, numa das rádios de Cuiabá. De preferência a Rádio Cuiabana FM, onde a gente tinha o Conectado 7 na Cuiabana FM. Mas a gente vai voltar em breve, né, para uma das rádios. Se não for na Cuiabana FM, vai ser na Metrópolis, ou na Rádio Capital, ou numa das rádios de Cuiabá. E não deixe de assistir aqui a nossa rádio online, a Conectado 7 online, né? A Rádio Conectado 7, que a gente pretende fortalecer cada vez mais a nossa rádio. E logo ela vai estar no ar, assim, bem com uma programação bem forte, com músicas evangélicas, com músicas cristãs, com músicas que tenha substância, né, sobre assunto de salvação, sabe? Redenção em Cristo Jesus. E eu quero trazer, inclusive, músicas do Mercy Me, né? Mercy Me, eu quero trazer música de vários grupos musicais evangélicos cristãos dos Estados Unidos da América, da Inglaterra, de outros países onde a música protestante, né, ou a música católica forte, que tem uma mensagem forte, até a música do Padre Zezinho e de outros demais cantores, grandes cantores católicos e cristãos, também estará aqui na Conectado 7, na programação da Rádio Online Conectado 7, tá? É isso aí, é a nossa ideia, e vai acontecer. Se Deus quiser, né, vai acontecer. E eu tenho certeza que Ele quer, né? Porque o que Deus mais quer é que se pregue o Evangelho, que se pregue a sua palavra, que se fale do amor de Deus, do amor de Cristo para todo mundo, né? Todo mundo na nossa geração, ok? Quando pensamos nos eventos finais, começa a lição aqui da Escola Sabatina. Quando pensamos nos eventos finais, geralmente destacamos as bestas e os poderes do Apocalipse. E sem dúvida eles têm um papel importante, caso contrário, Deus não teria colocado essas verdades na Bíblia
para que as entendêssemos. Apocalipse 1:3. Mas antes de prosseguirmos, vamos aqui conversarmos um pouquinho com o nosso Deus, nosso Pai. Querido Pai, Deus amado, meu Senhor, meu Criador, meu tudo, meu grande amor. Ó Senhor, por favor, abra nossa mente, o nosso coração, para entendermos o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana, Senhor. Fortaleça cada vez mais a nossa fé, a nossa compreensão da Tua Palavra, a compreensão de todos os tipos que tem aqui na lição, né? Que a gente, quando for à igreja discutir esse assunto e quando a gente pensar sobre esses assuntos, esteja bem claro, bem iluminado em nossa mente, em nossa mentalidade, nossas emoções, os sentidos reais dessas palavras de salvação, Senhor. Continua conosco através do nosso Deus maravilhoso, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, o Teu Santo Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, inunda os nossos corações, inunda a nossa fé, mexa nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, para que cada vez mais nós o amemos, Senhor. Nós tenhamos um relacionamento forte, indestrutível, nosso relacionamento contigo. Seja um relacionamento que nos levará realmente, com certeza, às mansões celestiais, onde o Senhor tem preparado para nós mansões, casas, moradia, porque o seu maior desejo, Senhor, é tabernacular conosco, é morar conosco, é morar com seus filhinhos, as suas criaturas, os homens, Senhor, homens, mulheres, etc., todas as nações na sua casa, a casa que o Senhor tem preparado para nós. E nós aguardamos esse dia, Senhor. Nós aguardamos com todo o nosso sangue, com todo o nosso coração, toda a nossa vida, aguardamos esses momentos que vamos passar juntos na eternidade. Continua conosco agora e sempre, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Senhor, então vamos prosseguir aqui. As profecias, no entanto, lidam com questões centrais como o pecado e o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, a natureza da justiça e da injustiça, a perseguição ao povo de Deus e vários outros temas. Os salmos abordam essas mesmas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis. Do desânimo à euforia, nesse livro, vemos Israel se preparando para a batalha contra as forças das trevas. Lemos sobre indivíduos indagando por que Deus não lida com o mal de forma mais direta e imediata. Uma questão que todos nós já fizemos. Somos direcionados ao santuário em busca de respostas. E também há apelos repetidos à condição de Deus como Criador. Essas não são questões com as quais nós também nos deparamos? É uma pergunta. Estas não são questões que nós também nos deparamos? Por essas razões, continuaremos examinando o livro dos Salmos para aprender mais sobre essas verdades cruciais. Então, o livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia. Se não me engano, são 66... Não, que isso, Rorival? São 152 capítulos. Vamos aqui nos certificarmos disso, né? São 152 ou 150 e tantos capítulos o livro dos Salmos, né? Vamos ver. Estamos chegando lá. 150 capítulos, tá? É o maior livro da Bíblia. São 150 capítulos o livro dos Salmos. Então é o maior livro da Bíblia. Ele fica bem, praticamente no meio, né, da Bíblia, assim. Quando você abre a Bíblia, no meio está lá o livro dos Salmos. E aqui nos Salmos nós vimos, né, que há bastante coisas explicando, muitos textos nos Salmos, explicando poesias, né, explicando os significados dos símbolos e das coisas escritas no Apocalipse, que é um livro de profecia, de escatologia, não é verdade? Então nós vamos aqui no Salmo 45, por exemplo, né? Salmo 45. Deixa eu usar a lupa aqui para ter certeza do que eu estou falando.
Salmo 46, né? Salmo 46, lição de domingo, né? Que foi a lição de domingo, dia 25. Socorro bem presente nas tribulações. Vamos ver então, vamos abrir no Salmo 46. Salmo 46, está aqui. E vamos ler o Salmo todinho aqui, que diz assim, ó. Desculpa usar a lupa, tá, pessoal? Que às vezes precisa mesmo. Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É Salmo dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico, era um cântico, né? Voz de soprano, ao mestre de canto, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Muita gente tem esse livro, esse salmo gravado aí na mente, né? Memorizado. Eu quero memorizar esse salmo porque ele é muito lindo. Vou repetir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. É isso que vai acontecer no dia do retorno de Cristo. E na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Está falando sobre o rio da vida. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, no meio desse santuário, no meio dessa cidade. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Essa cidade jamais será abalada. A Nova Jerusalém. Deus a ajudará desde antemanhã. Desde sempre, desde sempre, depois de amanhã. A eternidade. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ela faz ouvir a sua voz. Ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. Dissolve como torrões de açúcar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gente, que letra, que salmo lindo, que poesia linda. Parece que as pessoas que escreveram esses salmos, eu creio que é Salmo de Davi, né? Aliás, Salmo dos filhos de Corá, em voz de soprano. Os filhos de Corá, profetizando, eles viram Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus. E ali tudo que ia acontecer quando Cristo ia retornar na terra, no dia da volta de Jesus. Quando a terra estava se dissolvendo, os montes e as construções dos homens nas cidades estavam se dissolvendo com um grande terremoto, como se fossem torrões de açúcar, né? No dia do retorno do grande dia do Senhor, o Eu Sou. Então, imagina, eles estavam vendo tudo isso aí eles colocaram, escreveram isso aqui. Imagina isso aqui cantado em voz de soprano, por anjos e por homens, lá na nova terra, diante do trono de Deus. Isso aqui é lindo demais, essa letra é linda demais, esse salmo é lindo demais, né? Aí vem a pergunta, depois da leitura do salmo, depois da compreensão dessas palavras, desses termos, que mensagem de esperança encontramos nesse texto, hein? Em meio à turbulência da vida atual e ao que acontecerá na terra nos últimos dias, enquanto o grande conflito se desenrola. Que mensagem? Mensagem de esperança, né? Mensagem de segurança, mensagem de salvação. Vamos ver a sugestão de resposta. Geralmente lá no final tem a sugestão de resposta. Em meio às maiores turbulências da história, o povo de Deus poderá confiar que ele está no controle e porá tudo em ordem, né? Bonita a resposta, bonita a resposta. Mas você pode dar a sua própria resposta aqui. Aqui é uma mensagem de esperança e segurança de que Deus estará conosco. Não é para a gente ficar com temor, né?
porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Imagina a tribulação que vai ser naquele dia do retorno de Cristo, né? De Deus na terra. Imagina, né? Então aqui na lição, os autores, né, continuam comentando. Salmo 46 apresenta um tema que encontramos no livro de Hebreus, o conceito de algo melhor, o santuário de Deus, né? A carta aos Hebreus destaca que Jesus é melhor do que os sumos sacerdotes terrenos. Seu sacrifício é melhor do que todos os sacrifícios de animais. E o santuário celestial é melhor do que os santuários que existiram na terra. No entanto, esse salmo adota uma abordagem diferente. O autor não mencionou coisas boas e as contrastou com coisas melhores, como faz a carta aos Hebreus. Ele contrastou um mundo em rebelião e as terríveis consequências que isso trouxe, com a promessa das coisas melhores que Deus planejou para nós. Esse salmo está cheio de esperança e promessas de que, mesmo em meio às tribulações, provações e lutas que enfrentamos, no fim das contas devemos seguir a ordem divina. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. E descansar na certeza de que um dia tudo isso vai acabar e Deus será exaltado na terra. Salmo 46, 10. Observe também o que diz o Salmo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Não podemos nos esquecer das cenas que ocorrerão na segunda vinda de Cristo. Olha só, gente. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas ou foram movidos do seu lugar. Apocalipse 6:14. Essa profecia traz esperança e nos faz viver, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 12. Nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. E o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Por enquanto, precisamos permanecer firmes, perseverando na fé e nos apegando à revelação dada por Deus, especialmente aquela manifestada em Jesus na cruz. Mesmo que as coisas estejam ruins no mundo, essas coisas vão piorar, que esperança encontramos no conhecimento da bondade, do poder e do caráter de Deus? Pense especialmente em como essas qualidades foram reveladas na cruz, né? Cristo deixou bem claro, lá na cruz, lá no Calvário, né, que as coisas ficariam de mal a pior até o retorno de Cristo. Até Deus, a palavra me fugiu agora da mente, até Deus, então, reconstruir o mundo. Novo céu, nova terra, né? Então as coisas iriam caminhando nas mãos do rebelde, né? Do príncipe das trevas, nas mãos de Lúcifer. O mundo ia piorando. Os reinos que se sucederiam, os impérios que sucederiam, aliás, o império que já estava lá, que é o Império Romano, né? Que continua hoje, né? Você pensa que o grande sumo pontífice, né? O imperador de Roma, a sede do governo mundial, da pontifícia igreja, ou da pontifício povo, né, que governa a maioria dessa religião, ainda continua, né? O imperador ainda está aí. E agora ele se chama Leão XIV, né? Agora o representante está sentado no trono lá, como pontífice, é Leão XIV. Então, desde lá, desde Cristo, as coisas continuam de mal a pior. As crises se sucedem, as crises políticas, as guerras, né?
os movimentos de guerra, os rumores de guerra, a maldade, a ganância por dinheiro, por riqueza, por poder, por sei lá, né? Continua. A mortalidade continua, milhões de pessoas morrendo, passando fome, passando sede, passando necessidade, sem dignidade nenhuma. A gente vê o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, né? As nações, os líderes das nações não se entendem. O mundo quer paz, né? Quer paz e segurança, mas os caras querem guerra. Os caras continuam fazendo guerra, jogando bomba num drone cheio de materiais mortíferos, né, mortais, sobre cidades, sobre pessoas, matando civis que não tem nada a ver com os problemas políticos dos seus líderes, né? Simplesmente por interesse de ganância, para ter minas de ouro, minas de ferro, minas de minerais que vai beneficiar o país, que vai fazer com que aquele país continue liderança, né, equivalendo a outras grandes nações, quer dizer, um desejo pelo poder, né, pelo comando. E não adianta, porque são vários comandantes de várias nações. E ninguém vai querer que a sua nação, que o seu país seja menor que o outro. Tá aí, ó, a Trump aí fez aí várias medidas para comércio, né, para equiparar, para tornar os Estados Unidos uma nação grande outra vez, uma nação poderosa outra vez, querendo equiparar com a China, querendo equiparar com outros países que estão crescendo economicamente falando, né? Comprando e vendendo, importação, exportação, a economia, política. E esses líderes dessas nações vão ficar quanto tempo no poder? 5 anos no máximo? O Putin já está quase 20 anos, cerca de 20 anos no poder na Rússia. Mas quanto tempo vai ficar Volodymyr Zelensky? Quanto tempo vai ficar Xi Jinping, que tem um planejamento de 50 anos de poder lá na China? Quanto tempo vai ficar no poder os que estão comandando o Brasil? Ano que vem termina o mandato desse atual presidente, aí vai subir outro presidente que o povo democraticamente vai escolher no Brasil, né? Alckmin, sei lá quem vai ser o representante, ou Bolsonaro, ou vai voltar, vai ter Michele, ou vai ser o governador de São Paulo, né? E ninguém sabe. Deus sabe quem será o governante do Brasil. Aí vão se sucedendo outros governantes com essa sede, essa ganância, esse desejo de poder, desejo de se permanecer e fazer a nação ser grande, sendo que a nação já é grande, já é rica, já importa, já exporta, vende muito. Povo rico, povo trabalhador, um povo que honra a nação, paga altíssimos impostos, quase que a metade do ano, né? 4 meses, 5 meses só pagando imposto para manter essa estrutura de governança do país. O povo brasileiro, quanto que a gente paga de imposto nesse país? É uma coisa absurda. Tem lá o impostômetro, acho que mais de não sei quantos bilhões, né, trilhões de impostos pagos pelo povo dessa nação para manter essa estrutura de poder, né, para manter o legislativo, o judiciário, né, o executivo da nação. Que o Brasil está, é tripartite de poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo, para manter todos esses caras aí, com salários altíssimos. Uma elite que está lá no poder. E para você manter essa gente, pagar o salário, pagar os gastos que eles geram para a nação, é quase 4 meses ou até mais para manter essa gente lá. Essa mordomia deles, né? Essa estrutura, esse status, né, de governantes. E o povo aqui penando, trabalhando. Não é só no Brasil que se paga muitos impostos, é nos Estados Unidos, é na Rússia, é no Canadá, é na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, Venezuela, na China, né? O povo chinês paga imposto também. Né? Na Rússia, então, por causa da guerra, lá na Ucrânia, por causa da guerra, em Israel, todo mundo paga imposto para viver nas cidades, para ter o conforto da vida moderna, né?
E tudo isso vai piorando, porque em vez de se acertarem e viver em paz e segurança e se relacionando através do comércio, eles estão se degradando. Eles querem matar uns aos outros, querem voltar à época da barbárie, onde nações destruíam nações. Não existe hoje vários povos que já foram eliminados no decorrer da história. Para que tudo isso? É a sede, é a ganância pelo poder. E isso vai resultar o quê? Numa outra guerra mundial, porque está escrito na palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse, quando eles estiverem falando de paz e segurança, tentando fazer a paz e a segurança, sobrevirá repentina destruição. Guerra, destruição. Da onde que vem essa guerra? Entre as nações mesmo, e vem do alto também, de Deus. Porque Deus quer destruir toda essa estrutura satânica que está aqui. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Quem governa o mundo aqui, essa estrutura de poder político no mundo? O maligno. Deus quer destruir tudo isso aqui e fundar um reino que jamais terá fim, segundo a profecia de Daniel. O reino de Deus jamais terá fim. Então ele quer destruir todas essas estruturas e colocar aqui Cristo, Deus, para governar. O próprio Deus. Aí vai ser um governo teocrático, o governo de Deus sobre a terra. E quem permanecerá nessa nação que Deus quer construir? Mais de 64 bilhões de pessoas morando numa cidade, que é a Nova Jerusalém, que vai ser a capital do planeta, a capital do mundo, onde Deus vai estar governando. Deus será o governante dessa nação. Né? Com todos os confortos, com tudo. E com imortalidade, com vida eterna. Então, quando eles estiverem falando sobre paz e segurança, disse o apóstolo Paulo, sobreviria repentina destruição. Então esse mundo vai terminar com uma guerra que virá do alto, virá do verdadeiro governante da raça humana, porque por enquanto está sendo usurpado esse governo, né? Lúcifer está aqui governando, o príncipe desse mundo, está sendo usurpador, né? Mas o verdadeiro governante vai chegar e vai acabar com essa estrutura de poder, ganância, um querendo destruir, matar o outro, eliminar o outro. Essas guerras que na verdade eu não lutaria nessas guerras. Por quê? São guerras sem sentido. Pessoas morrendo de fato. Esses soldados que estão nessa guerra estão morrendo pelos interesses de quem? Pelos interesses desses governantes, que muitos deles são até psicopatas. Governantes psicopatas, comandando nações. Então, enquanto esses homens, essas nações não acordarem, os intelectuais dessas nações acordarem e tirarem esses déspotas do poder, esses loucos do poder, estarão acontecendo essas guerras. Então precisa de uma conscientização para que haja um líder mundial que acabe com tudo isso e traga paz. Esse líder vem de onde? Eu espero que venha dos céus. Esse líder seja Deus, para acabar com todas essas guerras, né? E trazer realmente verdadeira paz, e a paz perene, eterna, a imortalidade para os seres humanos. Para as pessoas que compreenderem, chegaram a esse nível de conhecimento, de compreender, e aqui deve-se haver soluções para todos os problemas humanos, inclusive a solução da morte, né? Acabar com a morte e trazer para a raça humana a imortalidade, a eternidade. E eu só vejo um para preencher esse cargo: Cristo Jesus. Só Deus, só Cristo Jesus, ok? Então vamos lá, a lição de segunda-feira, esperança em meio à turbulência. O livro dos Salmos frequentemente usa linguagem simbólica, mas quando se trata de textos que apontam para a restauração do planeta, não há razões para acreditar que a linguagem seja meramente simbólica. O Salmo 46 nos lembra de que a terra física será profundamente afetada pelo retorno de Cristo. No entanto, não apenas os mares e os montes serão afetados. O clímax da história significará o colapso dos reinos do mundo. Os fracassados sistemas de governo que causaram tanto sofrimento. Finalmente, esses poderes e todo o mal e sofrimento que eles trouxeram chegarão ao fim.
é que eu acabei de dizer, não é verdade? Então, leia Jeremias capítulo 4, outros textos aqui do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 4, vamos lá. Jeremias, chegamos no livro de Jeremias, vamos ver aqui o capítulo 4. Jeremias 4. Chegamos. Jeremias 4, 23 a 26. 4, 23 a 26. Diz aqui: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Olhei para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do trono, diante do furor da sua ira. Que ira? Ira de quem? Da ira de Deus. Tá? Então, o que Jeremias aqui, o que esse texto aqui diz sobre o destino do mundo, pelo menos até que haja novo céu e nova terra. Que o mundo, primariamente, antes de ser novo céu e nova terra, o mundo será destruído. Os montes se desfazendo como torrões de açúcar, né? As cidades das nações todas destruídas, em ruínas. Não havia vida, sinal de vida nenhum nas cidades, em todos os lugares da Terra, né? Todos os lugares da Terra. Está falando da Terra, planeta Terra, né? Então, todas as cidades destruídas. Não havia sequer uma alma viva, um ser vivo, né? E a Terra toda destruída. Então, primeiro, para que Deus crie novos céus, nova terra, uma terra harmoniosa como era no princípio, né, lá no Gênesis, uma terra perfeita, quando Deus olha e fala assim, está tudo bem, está muito bom, está perfeito, né? Primeiro a terra vai ser destruída. Então os sistemas de governo das nações serão todos destruídos. Como acontecerá essa destruição? Repentina destruição, disse o apóstolo Paulo. Haverá repentina destruição. Então Deus vai destruir esses sistemas de governo. E aí então ele vai reconstruir, ele vai refazer, como fez no princípio, novos céus e uma nova terra. O paraíso será restaurado. The heaven, o paraíso será restaurado. Entende? Então, primeiro, tem que haver a destruição desses sistemas hoje em dia para se reconstruir um novo céu, uma nova terra. Né? Jeremias, o profeta chorão, o profeta chorão diz que primeiro tudo será destruído. Ele teve essa visão, né, para que Deus construa agora um novo céu, uma nova terra. Certo? Deus refaça o seu sistema de governo agora. Agora quem vai governar é Deus. Aí será realmente um governo planetário, um governo teocrático, um sistema de governo teocrático, justo, né, e perene para sempre. A profecia bíblica mostra o que acontecerá com o mundo. A visão de Daniel 7 descreve um mar tempestuoso em meio ao qual surgem as nações do mundo. Os ventos de conflito e guerra sopram no mar dos povos, que representa a terra. Isso produz um reino após o outro, e nenhum deles é capaz de resolver os problemas reais que afligem a raça humana. Os líderes humanos em quem ousamos confiar quase sempre provam ser tão pecadores e egoístas quanto qualquer um de nós. Nenhum dos reinos mostrados a Daniel provou ser uma fortaleza para o povo de Deus. Embora alguns fossem melhores do que outros, mas a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3:20. E quem acima do caos da terra, há um trono inabalável. Ezequiel 1:26.
Jesus ensinou que o mundo chegará a uma desordem cada vez mais profunda, conforme nos aproximamos do seu retorno. Mateus, capítulo 24. Apesar disso, podemos permanecer inabaláveis, com fé, independentemente da condição do planeta, porque sabemos que Deus está no controle e que Ele cumprirá suas promessas. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 6 e 7. Em curto prazo, as coisas vão piorar, mas em longo prazo, com Jesus, tudo será diferente. Em curto prazo, as coisas no mundo político, econômico, religioso, vai piorar. Vai piorar. Não pense que vai melhorar, não. Vai piorar. Mas, em longo prazo, com Jesus, tudo será diferente. Então, quando Jesus estiver governando a terra, aí sim, tudo será diferente. Ok? O mundo parece caótico e fora de controle. A profecia de Daniel 7 pode nos ajudar a ver que no fim da história, tudo dará certo para nós se permanecermos fiéis. Essa foi a lição de segunda-feira. Vamos lá, a lição de terça-feira, debaixo de seus pés. Leia a Salmo 47, 1 a 4. Vamos voltar aqui aos Salmos, no capítulo 47. Salmo 47. Salmos 47, versos de 1 a 4. Salmos 47 diz assim. É o salmo, o título tem Deus, o Rei da Terra. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Novamente os profetas, né, filhos de Corá. Batei palmas, todos os povos. Aplaudam, né, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Celebrai. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Então, o que vai acontecer? Quem que vai ajudar Cristo a reinar e a governar todo este planeta? Os filhos de Deus. Os que forem, com os seus nomes estiverem escritos no livro da vida, né? Deus vai botar abaixo todo esse sistema religioso que existe, né? E vai colocar os filhos de Jacó, o Israel de Deus, os seus filhos, né? Os filhos de Israel, no comando de todas as nações, no comando de todos os povos. Ele vai colocar todo esse sistema aí debaixo dos nossos pés. É uma promessa bíblica isso aqui. Então nós vamos ajudar Cristo, Deus, a governar o planeta. Nós seremos os futuros governadores, reis e rainhas deste planeta, dos novos céus e nova terra que ele vai colocar aqui. Então esse sistema ganancioso, esse sistema de orgulho, esse sistema de guerra, né, de destruição, vai acabar. Vai ser totalmente aniquilado com o retorno à volta de Cristo. Daniel 7. Né? E diz também lá em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus falando, profetizando isso aí. Né? Falando. É um capítulo do Evangelho de Mateus, é um capítulo profético, onde o profeta Jesus também filho de Deus, nosso Deus, também é profeta, fala o que aconteceria. Né? E o último sinal ali que ele apresenta ali é a pregação desse evangelho eterno, desses conhecimentos, dessas profecias, dessas notícias, dessas boas novas, dessas boas notícias do evangelho eterno a todas as nações, a todas as línguas. Então, os filhos de Deus irão como missionários a pregar em todo esse mundo, usará também aqui as redes sociais, né? Todo o sistema de comunicação, todos os métodos de comunicação que existe, e todos saberão, então, a verdade, o evangelho eterno. Aí, somente depois disso tudo, virá o fim. Quando o evangelho for proclamado em todas as nações,
Todo mundo já ouviu falar de Cristo, de Deus, de Jesus, do plano da salvação. Então virá o fim. Quantos de vocês estão dispostos a pregar? Usar a sua rede social para pregar? Não só para relacionamentos, mas para pregar o Evangelho. Como nós estamos fazendo aqui no Conectado 7, a todas as nações, povos, línguas, falando do Evangelho eterno, falando dessas verdades bíblicas, verdades da palavra de Deus, né, para todas as pessoas. Então, se você não está fazendo isso, não está usando suas redes sociais para pregar o Evangelho, então está faltando você fazer. Começar a fazer. Nem que seja vídeos ou áudios curtos, né, de 2 minutos, 5 minutos no máximo. Nem que seja, no mínimo, né? Nós usamos aqui o máximo, nós ficamos aqui 1 hora, 2 horas falando do Evangelho. Conectado 7 é um canal evangelístico. Por isso o nome Conectado 7, conectado com a perfeição. Dus é Deus. Conectados com Deus em perfeição. É o Conectado 7. É para pregar o Evangelho. Em todos os aspectos do conhecimento e da ciência humana. Entendeu? Principalmente a ciência teológica, escatológica, profética. Então vamos lá. Em longo prazo, o futuro será brilhante. Enquanto esse tempo glorioso não chega, lutamos com as consequências da escolha humana que cedeu o domínio do planeta a Lúcifer. Desculpem. Quando Satanás compareceu ao concílio celestial, ele se gabou de que a terra lhe pertencia. Jó 1:7. Deus perguntou: de onde você vem? E Lúcifer respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então ele se gabou de que ele era o governante da terra. Olha aí, como ele é ousado, né? Como ele é ousado. O que ele diz sobre o lugar em que, em última análise, nós ocupamos no reino de Cristo? Nós ocupamos o lugar de reinos, de reis, tá? É a pergunta 3 de terça-feira. Nós somos reis e governaremos a terra ao lado de Jesus. O novo céu, a nova terra, tá? Com isso, Satanás está declarando propriedade. Satanás diz que é o rei da terra, ele que governa a terra. Ele diz para Deus de rodear a terra e passear por ela. Ele está aqui dizendo para Deus, declarando que ele é proprietário da terra. Tá? Na antiguidade, o pé era usado para indicar essa ideia. Deus instruiu Abraão: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. Lembra? Em Gênesis capítulo 13, verso 17. Então, quando ele fala assim, de rodear a terra e passear por ela, quando Lúcifer diz aí, ele está dizendo assim: eu governo a terra. Eu sou o rei da terra. Eu mando lá. Da onde que tu vens? Era a pergunta de Deus para Lúcifer. E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela, né? É isso que eu faço, quer dizer, eu sou governante e representante da terra. Eu sou o governante da terra. A terra me pertence. Isso que Lúcifer, de maneira ousada, né, falou para Deus. Aí Deus continua, né, o livro de Jó. Então, isso era verdade? Naquele momento, naquele contexto, era verdade, sim. Né? Compare 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 com Zacarias 14, 4. Prestando atenção à referência aos pés de Deus. Que diferenças existem entre essas passagens? O que elas ensinam sobre 2 aspectos diferentes, embora relacionados, da soberania final de Cristo sobre o mundo. Então vamos lá, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. 1 Tessalonicenses 4. Novo Testamento. Primeiro Tessalonicenses. Filipenses, aí 1 Tessalonicenses. Né? Vamos então aqui. 4, verso 13 a 17. 1 Tessalonicenses 13 a 17. Diz aqui: não queremos, o apóstolo Paulo falando, não queremos, porém, irmãos,
que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Né? É até o verso 17. Aí, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Tá? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É para comparar com Zacarias capítulo 14, verso 4. Zacarias, então voltemos ao Antigo Testamento. Zacarias 14, 4. Aliás, é isso mesmo. Zacarias 14, 4. O que diz aqui? Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Deus estará governando a partir do Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, no leste, né? Para o oriente, e para o ocidente, o oeste. E haverá, o oriente, exatamente, nascente do sol, né? E para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Eu quero ver essa cena. Para o sul. Eu quero estar lá presente para ver tudo isso aí. Então é quando a cidade santa, Jerusalém, desce, né? Sobre o Monte das Oliveiras. Ali vai ser o pé do Senhor, vai chegar ali no Monte das Oliveiras. E aí vai haver um sismo, né? Que vai repartir tudo. O monte vai se aplanar, né? E aí a Nova Jerusalém, a capital do reino eterno, descerá, né? E ali, a partir dali, Deus governará todo o planeta, todo o planeta da Terra, o planeta Terra. A partir dali será a governança de Deus, quando os pés tocarem ali. Então, ouvida a trombeta de Deus, ressoada a trombeta de Deus, quando o arcanjo vier e der a ordem para os mortos ressuscitarem, os vivos ressuscitarem e ressuscitarão transformados, glorificados, com seus corpos imortais, incorruptíveis. E os vivos também serão transformados num corpo imortal e incorruptível e subirão para encontrar o Senhor nos ares, né? Ali nós vemos uma comparação. Deus não vai descer na segunda vinda de Cristo. Ele não vai colocar os seus pés sobre a terra, mas dará ordem para que os mortos e os vivos glorificados, agora com corpos imortais e incorruptíveis, subam para encontrar com Ele ali nas nuvens. E viveremos para sempre com o Senhor, diz o apóstolo Paulo. E aqui já em Zacarias está falando o quê? Que Deus vai, agora sim, Ele vai voltar, vai encostar o seu pé sobre o Monte das Oliveiras, que se repartirá norte, sul, leste e oeste, vai se transformar num grande vale. E a cidade santa vai descer, e a partir da cidade santa de Deus, Ele governará o planeta. Né? Então aqui é bem claro essa compreensão aqui de governança, de posse do planeta ao verdadeiro dono, né, que é Deus, que é Cristo Jesus. Abordando o fim do milênio, Ellen White, escritora norte-americana, escreveu no livro O Grande Conflito
editada aqui no Brasil pela Casa Publicadora Brasileira em 2021, na página 548, ela diz o seguinte: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde depois de sua ressurreição subiu ao céu, e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. O profeta escreveu: virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Zacarias 14:5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. Zacarias 14:4. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias 14:9. Ao descer do céu, em seu deslumbrante resplendor, a nova Jerusalém repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na santa cidade. Então, veja que cena maravilhosa. A partir daquele momento começa o reino de Deus para toda a eternidade na santa cidade. Porque ali ele toma posse do que realmente é dele, o planeta Terra. E quem estará com ele? Os santos, agora reis, reinarão com Cristo para sempre. E os anjos, reis também, que reinarão com Cristo para sempre, né? Ali na Nova Jerusalém. Ali será a capital, não somente desse sistema solar aqui, né? Mas a capital de todos os mundos. Deus vai colocar seu trono, vai governar a partir de governar o universo, né? Dentro da sua cidade, e essa cidade vai descer aqui na Terra e vai ser aqui neste planeta. Então tudo, você prestou atenção que todas as galáxias, os sistemas solares de governança de todo o universo, elas vêm aqui de encontro à Terra. Parece que todas as galáxias estão se aproximando dessa galáxia, a Via Láctea, onde existe um sistema solar, né, onde existe um planeta chamado Terra, e a partir da Terra Deus governará o universo. Olha que privilégio, que privilégio. Então o governo de Deus será para sempre, para todo o universo, a partir da Terra. Então medite na esperança que recebermos em Jesus. Seria muito triste se tudo terminasse para sempre com a morte. Você acha que a vida teria sentido se tudo terminasse com a morte? Por isso que tem gente aí se matando, entrando em depressão. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é você se apegar a Deus, ao seu Criador. Então volte para Deus. Volte para as mãos de Deus. O sentido da vida, porque é a partir de Deus que há vida, que existe vida. É a partir de Deus. Sem Deus, sem Cristo, não há vida. Não existe vida sem Deus, sem Cristo. Qual é o sentido da vida? Deus. Este é o sentido da vida. Porque Ele é vida. Ele é a vida. Isso já foi declarado. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Senhor, ao Adonai, sem mim. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, vamos nos aproximar de Cristo Jesus. Vamos entender mais quem é Issa, quem é Cristo Jesus, quem é Yahusha, quem é Yeshua, quem é Jesus. Porque é só nele, no Filho de Deus, que há vida. Sem o Filho de Deus, não há vida. Então nós temos que nos conectarmos, nos aproximarmos, temos uma amizade íntima com Yahusha, com Jesus, o nosso Salvador. Então volte para Cristo. Você que está afastado de Cristo, você que está afastada de Cristo, afastada de Deus, volte para a vida. Ele é a vida. Volte em amizade com Ele. Transforme-o no seu melhor amigo. Conta tudo para Ele. Deixa o seu pranto. Chore aos seus pés. Como fez aquela mulher lá, Maria. Né? Lá no jantar, lá
no comensal, quando Simão ofereceu o jantar para Cristo, antes da sua crucificação, aquela mulher veio e trouxe perfume, e ela chorou aos pés de Cristo, e ela perfumou Jesus, e ela pegou o cabelo dela para passar o perfume, para perfumar, todo o ambiente ficou perfumado, né? Com aquele perfume que ela trouxe, ela chorou aos pés de Cristo. Ali foi linda aquela cena, uma das cenas mais lindas da história bíblica, foi aquela cena daquela mulher. E Jesus falou assim, inclusive o Judas Iscariotes falou, mas com esse perfume caríssimo, né, que ela está, nós poderíamos pegar esse perfume e vender esse perfume e ter dinheiro e distribuir aos pobres. Jesus falou, não, os pobres sempre tereis convosco para vocês fazerem caridade para eles. Mas essa mulher aqui, ela me perfumou, embalsamou o meu corpo para a minha morte, para a minha sepultura. E em todo lugar que esse evangelho for pregado, o que ela fez será mencionado. Então Maria, quando ela perfumou os pés de Cristo, e chorou aos pés de Cristo, e enxugou os pés de Cristo com o seu próprio cabelo, né? Ali, ela estava dizendo o quê? O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é minha vida, o Senhor é meu tudo, o Senhor me resgatou, o Senhor me transformou. Chorando, ela entregou-se completamente todo o seu coração, sua alma ao Senhor Jesus. Ela reconheceu ali que Jesus é o Salvador, que Jesus é a vida. Sem Ele não há vida. Não há vida com abundância. Não há vida com amor pleno, com felicidade plena. Sem Cristo não há felicidade. Você que está em busca da felicidade, compreenda que sem Cristo não há felicidade. Sem Jesus não existe vida, não existe paz, não existe saúde e não existe felicidade. Porque Ele é felicidade e vida. Ele é a perenidade, Ele é o tudo. O caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém vai a Deus. Ninguém se aproxima de Deus, ninguém chega a Deus. Ninguém chega à eternidade, à plenitude. 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 Compreenda isso. Então, se você tinha algum problema relacionado em se aproximar de Cristo, acabe com esse problema e se aproxima de Cristo. E vá até Jesus. Porque quem tem o Filho de Deus, Jesus, Yahshua, quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Porém, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ou seja, já está morto. Já caiu na inexistência. Já é um zumbi. Então, se você não se aproxima de Cristo, você não adora Deus, não adora Cristo, você já está morto e não sabia. É um zumbi. Morto-vivo, né? Então, se você quer ter vida mesmo, completa, vida perene, aproxime-se de Cristo, o Filho de Deus, né? Quarta-feira, vinho e sangue, é o tema de quarta-feira. Vamos lá, Salmo 75. Vamos ler aqui o Salmo 75. Voltemos novamente aqui os Salmos, né? O livro dos Salmos, Salmo 75. O que o Salmo 75, a pergunta é a seguinte, o que o Salmo 75 revela sobre algumas das questões que estão em jogo? E depois nós vamos para Mateus e Apocalipse, tá? Vamos lá, Salmo 75, vamos ler esse Salmo. Deus é juiz, ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, Salmo de Asaf, cântico, vamos lá, é um cântico, tá? Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força.
nem faleis com insolência contra a rocha, contra Cristo, contra Deus. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem um auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Desse cálice o Senhor dá a beber. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. É o que diz o Senhor, né? No Salmo 75. Agora, revela o que o Salmo 75 revela sobre algumas das questões que estão em jogo no juízo, né? Tem uma sugestão de resposta aqui, que diz que revela o quê? Sugestão de resposta. No juízo, Deus exaltará seu povo e destruirá o pecado e os pecadores, né? E agora leia também Mateus 26, 26 a 29 e Apocalipse, se compara com Apocalipse 14, 9 a 12. Esses textos nos ajudam a entender essas questões. Vamos a Mateus 26, voltemos a Mateus. Mateus 26, 26. Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Aqui 25, 26, 26. Vai de 26 a 29. É a ceia do Senhor, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. Vejam, irmãos, até esse momento Cristo não bebeu mais vinho, fruto da videira, né? Até no momento que estará com todos nós diante de Deus, aí ele beberá, que vai ser as bodas do Cordeiro, né? Apocalipse 14, ele deve estar com muita sede para fazer isso, né? Porque ele está com ansiedade para retornar logo. Cristo quer voltar. Não sei essa palavra coaduna, né, com Deus, ansiedade, mas ele quer voltar logo para poder novamente juntos conosco e com o Pai beber do fruto da videira, né, do vinho, né? Vinho puro, suco de uva. Vamos lá, puro. 14, Apocalipse 14, 9 a 12. Apocalipse 14, 9 a 12. Aqui. Seguiu-se, é a terceira voz, tá? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Aqui revela quem que é o povo de Deus, né? É aqueles, os santos, que têm a perseverança, é a perseverança dos santos. Quem que são o verdadeiro povo de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus. Gente, são os 10 mandamentos, dado por Moisés lá no Monte Sinai, né? Os 10 mandamentos, todos eles. Está claro aqui. Não é possível que você não compreenda quando lê esse texto. Que é o povo de Deus, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não adultera, não mata, não rouba, não cobiça, não mente. Guarda o sábado, o 7º dia. Que não tem outro Deus diante de Deus. Que adora a Deus, só a Deus. Não fala o nome dele, santo o nome dele em vão. Não tem outro Deus, né? Que honra a Deus. Os 10 mandamentos, aqui está mencionando os 10 mandamentos. Que honra o pai e a mãe. Esse é o povo de Deus. Aqui, ó. Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tem fé no sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Ou seja, entende que é salvo pela graça de Jesus. Pela perfeição do sacrifício de Cristo para salvar a humanidade. Esse é o povo de Deus nos últimos tempos. Os santos. Não é possível que você não compreenda quem é esse remanescente, quem é esse povo, depois de ler esse texto. Vamos continuar. Apocalipse até 12, né? Até o verso 12. É esse mesmo, até que terminamos, até o verso 12. Então não é possível que você não compreenda. Está claro aqui. Mais claro que isso. Existe alguma coisa mais clara do que esse texto? Sobre quem é o povo de Deus atualmente? Existem muitas denominações religiosas aí, cristãs, né? Uma fala de um jeito, fala de outro jeito. Cada um desviando, entretendo a cabeça das pessoas de uma forma. Mas só existe um povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Só existe uma igreja assim, um remanescente assim. Quem é essa igreja? Cabe a você ter a iluminação na sua mente para estudar a Bíblia, compreender quem é esse povo e se juntar a esse povo e se voltar para Deus. Se juntar a esse povo. Porque esse é o povo remanescente de Deus. Os santos, que tem a perseverança dos santos. Sai de Babilônia, povo meu. Sai dela, povo meu. Sai e vem. A noiva chamando. A igreja de Deus chamando. Vem. Sai de Babilônia, da confusão teológica que existe no mundo hoje. Essas confusões aí. Essas igrejas confusas, né? Esses povos confusos. E vem para Deus. Vem para o conhecimento da palavra de Deus. Vem para esse povo. A perseverança dos santos. Que tem a perseverança dos santos. Porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E têm a fé em Jesus. Fé em Jesus. No sacrifício de Cristo Jesus. Então, alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural do exército de Senaqueribe, que é relatado lá em 2 Crônicas 32 e 2 Reis, capítulo 19, lá no Antigo Testamento. Uma história que parece apontar para a destruição final dos ímpios em Apocalipse 20. O povo de Deus estará dentro da cidade santa com seu rei justo, quando os exércitos do mal surgirão para tentar cercá-los, sitiar a cidade santa, mas serão destruídos pelo próprio Deus. Uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorreu no mundo caído. Eu não quero estar na pele desse povo aí. Eu quero estar lá na cidade santa, com o justo juiz, lá dentro de Jerusalém. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus, mas para si mesmas. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral objetivo no universo. Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fingir que o universo existe para nosso benefício.
cada um se comporta como se fosse um deus. A hedonista. Ai, que loucura, Nietzsche. Falou tanta babaquice, Nietzsche. Falou muitas coisas legais, mas falou muita babaquice, Nietzsche, por ser ateu, né? Nietzsche acabou se perdendo nos seus próprios pensamentos e palavras, né? O filósofo Nietzsche. Será que essa filosofia funcionou bem para o próprio Nietzsche? Não. Ele perdeu a sanidade mental, ele enlouqueceu, desmaiando em uma rua na Itália, após tentar impedir um homem de bater em um cavalo. Nietzsche passou os últimos 11 anos de vida internado em uma instituição para pessoas com doenças mentais, antes de sua morte em 1900. Mesmo diante dos problemas, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. É fácil se desesperar ao ver os pilares da civilização sendo corroídos pelos incrédulos, que defendem ideias antibíblicas a respeito de Deus. Os valores morais são atacados, mesmo em questões tão fundamentais quanto o fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher, com sexo masculino e feminino, práticas imorais, das quais muitos teriam vergonha de falar, mesmo em particular, são elogiadas publicamente. O mundo vai de mal a pior. É só você ler 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, e versículo 13, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, versículo 13, você vai entender que o mundo vai de mal a pior. Na governança de Lúcifer e dos seres humanos aí que estão governando o mundo atualmente. Devemos fazer nossa parte para tentar melhorar a vida dos outros. Apesar disso, por que é importante lembrar que todas as coisas serão consertadas unicamente após a destruição do mundo atual e sua recriação sobrenatural? É uma pergunta, tá? Para você pensar e reflexionar. Vamos à lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira. Para que se conheça a tua salvação. Esse é o subtítulo. Salmo 67. Com esse hino de louvor, como esse hino de louvor nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse 14, de 6 a 12. Vamos lá. Salmo 67. Vamos abrir, vamos voltar novamente ao Salmo. Salmo 67. Lá, Salmo 67. De quem é esse Salmo? Vamos, né? Você lembra? Salmo 67. É um salmo, o título do salmo, subtítulo é As Nações Rendem Graças ao Mestre de Canto, para instrumentos de corda, salmo, cântico. Que não fala de quem é, mas para instrumentos, é um mestre, ao mestre de canto, para instrumentos de corda, salmo, é um cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó povos. Parece continuação, né? Somos dos filhos de Corá. Louvem-te, ó povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nossa, salmo curto, só 7 versículos, mas diz tudo aqui, né? Praticamente, né? Sobre a governança de Deus. Quando que Deus retornará a governar tudo. E vamos lá em Apocalipse capítulo 14, 6 a 12. Não esqueça, Salmo 67, tá? Agora Apocalipse, leia de novo aí. E procure reflexionar em cada texto desse salmo. Esse salmo é muito importante. Apocalipse 14,
Apocalipse 14. Apocalipse 14, 6 a 12. A primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Continuando, a segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Lembra que Pedro chamava a cidade de Roma de Babilônia, né? Caiu, caiu a grande Babilônia, tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Terceiro anjo, terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Gente, que poderoso essa mensagem, né? A pergunta era a seguinte: como esse hino de louvor nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse? Sugestão de resposta. Vamos lá. É a última sugestão de resposta. Deus convida todas as nações a conhecer suas obras de salvação para que possam alegrar-se e glorificá-lo. Essa seria a resposta dessa pergunta número 6. Engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, criaram um novo revestimento preto que torna quase invisíveis objetos pintados com ele. Criado a partir de nanotubos, ele é muitas vezes mais escuro do que qualquer material preto criado antes. Ele é capaz de absorver 99,995% da luz visível. Mesmo a luz mais brilhante não consegue tornar visíveis objetos cobertos por esse revestimento. O Salmo 67 começa com um apelo a Deus: faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Salmo 67, 1 e 2. No plano da salvação, Deus providenciou um meio de readmitir os pecadores em sua presença imediata e gloriosa, sem serem destruídos por sua glória. E mesmo agora, a cruz de Cristo torna possível que o rosto de Deus resplandeça sobre nós. No entanto, além disso, Deus nos chama a refletir sua luz para o resto do mundo. Essa foi a tarefa de Israel. O templo devia ser uma casa de oração. O templo lá de Israel deveria ser uma casa de oração para todas as nações. Disse Jesus, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Né? Isaías 56, 7. Davi nos lembra de que Deus deseja que se conheça a terra, o seu caminho em todas as nações e sua salvação. Salmo 67, 2. Infelizmente, o povo de Deus muitas vezes falhou nessa tarefa. Desculpem. A história de Israel no Antigo Testamento contém capítulos obscuros, assim como a história da igreja cristã nos últimos 2000 anos. É como se tivéssemos pintado nosso coração com uma substância muito escura
que absorve a luz de Deus sem refleti-la. Às vezes, tratamos o movimento divino dos últimos dias como uma sala de embarque especial, reservada para viajantes espirituais frequentes, e parecemos contentes sabendo que os outros estão sentados na sala de embarque desconfortável, despreparados para a jornada. No entanto, a igreja remanescente de Apocalipse 14 não se contenta em permanecer em Sião, desfrutando a presença de Cristo. Em vez disso, ela voa pela terra, convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. Reconhecemos o compromisso de ensinar aos outros as verdades que tanto amamos? Será que nós estamos ensinando aos outros as verdades que tanto amamos? Eu espero estar cumprindo, a minha missão aqui na Terra, pregando o Evangelho. Aí, finalmente, nós terminamos a lição dessa semana, estudo adicional, na lição de sexta-feira. Aqui pede para ler o Salmo 133, Atos 1, 4 a 9 e Apocalipse 5, 4 a 7, E tem um texto aqui, vamos ler esses textos, tá, gente? Não agora, mas você pode ler em casa, tá? Eu vou novamente repetir. E tá escrito aqui, tá? Salmo 133, Atos capítulo 1, de 4 a 9 e Apocalipse 5, 4 a 7, tá? Leiam esses textos em casa. Tá aqui, ó, nas descrições aqui. Aqui no rodapé. Durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido... Isso aqui é um texto de Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, da Casa Publicadora Brasileira, editado em 2021. 2021, na página 37, ela diz assim: durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira notável, mas nunca em sua plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos suplicavam esse dom e, no céu, Cristo intercedia por eles ainda mais. Ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre seu povo. E o seu povo que estava aqui orando, pedindo o Espírito Santo, recebeu, lá no cenáculo, lá em Jerusalém. Vamos, o texto de 1 Atos 1, 8 e Mateus 24, 14. Os discípulos deviam testemunhar até os confins da terra, anunciando a volta de Cristo. Devemos continuar o que eles começaram. O comentário aqui diz assim: quando Cristo nos disse para levar o Evangelho ao mundo, não nos deixou sozinhos para tentar descobrir como fazer isso. Não estamos sozinhos, estamos com o Espírito Santo. Estamos aqui com o Espírito Santo, Estamos na companhia do Deus, da terceira pessoa da Trindade Divina. A obra é dirigida a partir do santuário celestial. Nossa obra está ligada a Cristo. Ele nos guia e nos capacita. Esse é o trabalho dele, não nosso. Somos chamados a seguir sua direção. Foi assim que aconteceu com Israel. Deus pediu que eles seguissem suas instruções. E Deus, realizou o impossível. O Espírito Santo já está trabalhando no coração das pessoas. Somos chamados a estar presentes quando o momento da decisão chegar, para que possamos convidá-los a se unir ao povo de Deus com o Cordeiro no Monte Sião. Não precisamos inventar meios e métodos, porque nunca fomos responsáveis pelo trabalho. Quem é responsável pelo trabalho da pregação do Evangelho em todo mundo é o Espírito Santo de Deus, é Deus. Então nós só somos instrumentos nas mãos do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho, para falar da cura que Deus tem para as nações através de Cristo Jesus, o Evangelho eterno. Chamar as pessoas: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai da confusão teológica, sai dessas denominações e venha para o remanescente de Deus, venha para o povo espiritual de Deus. A noiva diz: vem. O Espírito Santo diz: vem. O remanescente de Deus diz para você: vem. Volta para os pés de Cristo Jesus, volta para a palavra de Deus, volta para o estudo das verdades bíblicas, fundamentados na palavra de Deus.
no conhecimento, no verdadeiro conhecimento do que é salvação, do que é Cristo Jesus. A vida, vem para a vida. Saia da morte e venha para a vida. Venha para Jesus. Perguntas para consideração. Perguntas finais para consideração. A primeira, muitos ainda não foram alcançados, embora as 3 mensagens angélicas tenham se espalhado no mundo. Como cumprir a tarefa que Cristo nos designou? Como evitar o desespero ao pensar nos que ainda não ouviram as verdades para os últimos dias? Segundo, João viu o livro sendo dado ao Cordeiro, porque ele é digno. Apocalipse 5. Quando os selos são abertos, Apocalipse 6, surge a história da igreja até o fim. A partir dessa descrição, que lições aprendemos sobre a maneira pela qual Deus pretende terminar a obra? Terceiro, quais eventos atuais poderiam facilmente levar ao cumprimento final de Apocalipse 13 e 14? E quais obstáculos ainda existem? Então são perguntas para consideração, para sua reflexão, são perguntas para consideração, tá? Para você reflexionar sobre esses temas, sobre esses assuntos e estar cada vez mais agregado, conectado com a vida Cristo Jesus. Para que você entenda o contexto mundial que vivemos, né? Para que você tome uma posição ao lado de Cristo e seja mais um missionário, tenha essa missão, né, de levar o evangelho a todas as outras pessoas que ainda não o conhecem, tá? Tanto através das redes sociais quanto pessoalmente, falar do amor de Cristo, falar da salvação em Cristo Jesus para todas as nações. Um beijo, um abraço, até o próximo Conectados 7, tá? E meu amigo, minha amiga, não se esqueça de estudar a lição conosco todas as semanas, ok? E se você quiser contribuir com o Conectados 7, aqui está o nosso QR Code, tá? Coloca o seu celular aí no QR Code e mande uma ajuda aqui para o Conectados 7, tá bom? Se inscreva também, se inscreva nesse canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Por favor, não esqueça de dar o like para nós aqui no YouTube. É muito importante o like, né? Para que o YouTube mande esses vídeos para muito mais pessoas no mundo todo. São vídeos de salvação, são vídeos de vida, são vídeos de alegria, de abundância, porque o verdadeiro Filho de Deus é alegre, coração alegre, verdadeiramente feliz, tá? Conectado com Deus. Não esqueça de estar aqui sempre conosco, Conectados 7, tá? Não se esqueça, de tudo que você tem ouvido, a suma é, de tudo que você tem ouvido, a suma é, tá? O fim é, o objetivo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, tchau, até o próximo Conectados, bye!